E nós todos que estamos aqui nessa sala conhecemos o propósito eterno de Deus. Qual é o propósito eterno de Deus? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. E ele está dizendo aqui, ele não desistia desse propósito, nem da ação dele sobre esse propósito. Ele está dizendo assim: eu tenho um zelo, e esse zelo é de Deus, porque eu tenho que apresentar vocês perfeitos em Cristo. Só que o versículo 3, ele expressa um pouco do temor dele. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Eu quero que vocês me suportem, quero que vocês me suportem um pouco na minha loucura. Suportar-me, sabe por quê? Porque eu zelo por vocês com o zelo de Deus, que eu tenho que apresentar vocês como virgem pura a um só esposo. Mas eu tenho um medo, eu tenho um receio, eu tenho um temor. Quem está falando? Paulo. A quem? Através de quem? Do Espírito Santo. Então quem está falando para nós hoje? O Espírito Santo, a igreja, através desta carta. E ele tinha um receio, ele tinha um temor, ele tinha um medo. Ele diz assim: eu tenho medo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Meus amados, meus queridos, alguns aqui têm uma trajetória de 20 anos. Quem tem 30 anos já de caminhada no Senhor? Levanta a mãozinha santa, por favor. Quem tem 25? Levanta a mãozinha santa. Quem tem 20? Levanta a mãozinha santa. Quem tem 15? Levanta a mão santa. Quem tem 10? Levanta a mão santa. Vou parar por aqui. Vários não levantaram, hein? 5 então. Ok. Com o passar do tempo, com os desgastes, com as circunstâncias, com as situações, nós nos acomodamos. Vamos nos acomodando e nos acomodando. E aquela palavra que no começo da tua conversão, aquela palavra, quando você entendeu o propósito de Deus que ferveu no teu coração, ela vai arrefecendo. Ela vai diminuindo. E você vai perdendo o empuxo do Espírito. Você vai perdendo o ardor e o fervor, o desejo, a intensidade. E ele está dizendo aqui: eu tenho medo, eu tenho que apresentar vocês perfeitos, eu tenho que apresentar vocês como uma virgem pura, um só esposo, a igreja. Eu tenho que apresentar, eu tenho essa carga sobre mim de apresentar a igreja como virgem pura, um só esposo. Mas eu tenho um medo que a serpente, como enganou Eva, ela já tenha corrompido a vossa mente e vocês já perderam a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Como é que a Eva enganou? Como é que a serpente enganou Eva? O que ela ofereceu para Eva? Ser igual a Deus, mas disse uma coisa no caminho. O que era? Ofereceu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comer desse fruto, você vai conhecer o bem e o mal, você vai ser igual a Deus. A mente é corrompida pelo conhecimento. Muito conhecimento corrompe a mente. Muito. Vou dizer o que eu estou querendo, vou explicar o que eu estou querendo dizer. Nós vivemos num tempo de aceleração da mente. Nós vivemos num tempo
de que nós pulamos de uma coisa para outra com uma rapidez enorme. Nós temos na mão um objeto que nos dá um acesso a muita informação, e ao usarmos isso e termos esse acesso na mão, e irmos de informação, nós não retemos mais nada, e a nossa mente começa a ficar corrompida por tanta informação sem meditação, sem profundidade, sem você parar para meditar e pensar naquilo. É uma notícia atrás da outra. Bom, quem via jornal, agora já não é mais a televisão, é aqui na mão, é uma notícia atrás da outra, uma notícia boa, uma ruim, uma desgraçada, uma pior, uma boa no meio, futebol junto, é uma confusão, e é acelerado, e você não aguenta mais. Confesse para mim, quanto tempo você fica olhando um videozinho? Pula para outro, pula para outro, pula para outro, pula para outro, pula para outro. Mas tua mente está sendo cheia, tua mente está sendo tocada. A astúcia da serpente enganou a Eva com a sua astúcia, foi isso. Vou te dar conhecimento, você vai conhecer o bem e o mal, você vai conhecer tudo, você vai saber de tudo, só que sem profundidade alguma. Como é que você ouve o WhatsApp quando vem um áudio? Seja honesto. Seja honesto. Se é 2 minutos dos meus Deus, 2 minutos. 1,5. É assim. Isso tudo é astúcia do diabo, uma ação premeditada do diabo, uma estratégia diabólica para corromper as nossas mentes, para que a nossa mente fique agitada e ela se pule de uma coisa para outra sem perceber e sem se aprofundar em absolutamente nada. Quando isso acontece, você não percebe mais o que é certo e errado. Você não percebe mais o engano. Nós somos do Ocidente, e no Ocidente não se tem o hábito de meditar, de pensar, de parar. Quando temos o hábito da leitura, da escritura ou da oração, é um toque de caixa, porque nós temos coisas para fazer. Não desfrutamos mais de Deus. Não paramos para meditar na sua palavra com profundidade, para não sermos enganados. Não aprofundamos nada, tudo é superficial. Conhecemos um monte de coisas, quase nada delas. E o apóstolo está dizendo: eu tenho uma carga, eu tenho que apresentar vocês como virgem pura, um só esposo que é Cristo, mas eu tenho esse receio, que a mente de vocês já tenha sido corrompida com tanta informação, e estas informações que chegam a nós, eu não estou condenando o uso disso não, viu? Por favor, entendam bem, estou condenando o uso, aqui na minha mão estou condenando o uso, estou dizendo, cuidado, como a mente vai sendo corrompida. Você passa de uma coisa para outra, ela vem, ela entra na tua mente, ela fica, ela permanece na tua mente, ela vai formando, vai estabelecendo um formato para você, você vai começando a acreditar naquilo ou naquilo outro, e o pior que acontece, e isso é o que tem sido nos nossos dias, aceleradamente, relativizar todas as coisas. Nada mais é absoluto. Quais são as notícias verdadeiras? Eu sou gaúcho, do sul do país. Quais são as verdadeiras? Quando você abre o celular para ver as notícias de lá, quais é que você diz assim, essa aqui é verdade? Ou você tem dúvidas? Eu tenho.
bombardeio para corromper a tua mente, para corromper a verdade, para que tudo fique relativo. E esse relativo, eu vou dizer para vocês, no meu tempo, faz tempo de jovem, né? Ainda estou no tempo, né? Ainda estou aqui. Meu tempo de jovem, o tempo quando eu ouvi o Evangelho, a pergunta que a gente fazia era: o que Jesus diz sobre isso? Os jovens de hoje, a pergunta é: o que você entende do que Jesus disse ali? Qual é a tua interpretação? O que você pensa sobre isso? Não é mais o que Jesus disse, é o que eu interpreto do que ele disse. Alguns irmãos, algumas vezes, lendo algum texto, a gente lia o texto, daqui a pouco o irmão disse: Mário, o que foi que Jesus quis dizer aí? Eu disse: eu não sei o que ele quis, eu sei o que ele disse. O que ele disse está escrito. O que ele quis dizer, eu não sei. A mente vai sendo corrompida. A palavra já não é mais a verdade. A Bíblia não é mais suficiente. O ensino não é a simplicidade. Você perdeu a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Mas eu vou continuar, porque esse não é o meu tema. Esse é só mostrando como pode a mente ser corrompida. Versículo 4. Estão comigo ainda, queridos? Se na verdade, vindo alguém prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado, a esse de boamente o tolerais. Olha onde ele chega. Outro Jesus, outro Espírito, outro Evangelho. Se nós temos nossa mente acelerada, se a nossa mente pula de uma coisa para outra, se a nossa mente foi corrompida porque há um relativismo dentro dela, há uma aceleração para nós não guardarmos absolutamente nada. Como você sabe que o Evangelho que você ouviu é o Evangelho que tem poder para salvar? Como você sabe? Quantos evangelhos existem? Ele está dizendo outro evangelho. E sabe que quanto tempo Jesus tinha partido da terra? Quando ele escreve essa carta, uns 30 anos. 30 anos. Quem aqui tem 30 anos? Tem 30, exatamente 30. Então, quando tu nasceu, Jesus partiu, daí passou esse tempo todo que você está vendo. E Paulo está escrevendo isso aqui, dizendo: outro evangelho. Agora imagina, 2000 anos. Quantos evangelhos existem? Eu vou citar para vocês quantos eu encontrei. Espiritismo. Fala lá do Evangelho. Mormons, fala do Evangelho. O quinto Evangelho, segundo os santos evangélicos, que é só promessa. Evangelho das ofertas, Evangelho da prosperidade, Evangelho da fé, Evangelho das três portas, a porta estreita, a porta larga, mas tem uma porta no meio do caminho que você pode passar. A estreita é só para quem quer ser líder, a larga é para quem vai para o inferno, mas tem uma porta mais ou menos que eu posso passar. Esses evangelhos rodam. Os evangelhos do amigo de Jó estão por aí. Quantos evangelhos existem? Mas tem vários. Então vou contar uma historinha. Um homem passou num concurso para um emprego federal que era do FBI, lá nos Estados Unidos. E ele passou no concurso para descobrir dólar falso, notas de dólar falso.
Ele foi para o trabalho dele, passou, se graduou e foi para o primeiro dia de trabalho. Chegou lá e disse: vou conhecer os dólares falsos, né? Vou ver tudo que é dólar que está errado, que não sei o que, não sei o que lá. Aí chegou numa sala enorme, cheia de dólar, de pilhas. O chefe dele disse assim: você pega essa pilha aqui, passa o dedo em cada nota dessas e passa as notas para cá. Aí são falsas? Ele falou: não, são verdadeiras. Aí ele passou um dia, uma semana, para passar isso para cá. Passou a próxima semana e disse: agora eu vou conhecer nota falsa. O chefe disse: agora você toca cada nota dessas e passa elas para cá. Eu fiz isso ontem, faça de novo. Ele fez de novo. Mais uma semana. Terceira semana disse: agora eu vou conhecer notas falsas. O chefe dele: agora você vai conhecer as de cima. Então você pega todas de cima, manuseia, passa para cá, passa para lá. Ele passou um ano só tocando em nota verdadeira. Ele ficou aborrecido. Ele disse: mas quando é que eu vou conhecer a nota falsa? O chefe dele disse assim: você não vai tocar em nota falsa. Você vai tocar só em nota verdadeira. Porque no dia que tu tocar na falsa, tu vai dizer: essa é falsa. Essa é falsa. Se você conhecer profundamente a Cristo, se você se dedicar a conhecer profundamente a Escritura, a se dedicar a meditar na palavra de Deus, você não vai ser enganado por outro Jesus, por outro Evangelho e por outro Espírito. Aleluia. Amém? Estão comigo? Então a pergunta que eu quero fazer nessa noite para nós. Romanos 1,16 diz assim: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele fala: eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Aí vem a pergunta para vocês e para mim, para nós: como eu sei que eu ouvi esse Evangelho? Como eu sei que eu ouvi este Evangelho? Porque ele disse que o Evangelho tem poder, ou seja, é o poder de Deus para a salvação. Ou seja, como é que eu sei que eu ouvi o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar? Como é que eu sei que eu não fui enganado? Como é que eu sei que eu não ouvi outro Evangelho? Como é que eu sei? Qual a garantia que você tem, minha irmã? Qual a garantia que você vai ter que você ouviu o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê? Como você sabe que você creu neste Evangelho? Nós temos uma vida só, nós não podemos errar. Depois da morte vem o quê? Juízo. Uma vida só. Não tem como voltar. Bom, eu errei nessa, mas eu tenho mais uma chance, eu vou voltar para ver se eu acerto na próxima. Não tem, é uma só. Então eu não posso errar. Então eu tenho que ter certeza, eu tenho que ter convicção, eu tenho que ter certeza que o Evangelho que eu ouvi é o poder de Deus para a salvação. Senão eu estou perdido. A vida não tem replay. Só no VAR, no campeonato. E está dando problema. Como eu sei? Como você sabe? Como nós podemos saber? Estão entendendo onde eu quero chegar? Estão comigo? Por que estou falando sobre isso hoje aqui? Porque o zelo, com o zelo de Deus, porque esta igreja aqui de Jabaquara, de Santa Inês, de Itaquara, de Maracás, tem que apresentar ela virgem pura, perfeita, para o seu esposo. Nós não podemos perder de vista o propósito, nós não podemos cansar no meio do caminho. Mas alguém que ouviu este Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, não cansa.
Aquele que ouviu o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, que encontrou esse Evangelho, que ouviu esse Evangelho, não cansa, não para, permanece, continua. E como é que eu sei que eu ouvi? Essa é a minha pergunta, estou insistindo nela, estou repetindo ela. Vou dar duas coisas. Não é um selo de garantia, não. Não estou dando um selo de garantia que você tem essas duas coisas, o céu está garantido. Não é isso, não. Oh, querido. Colinho da mamãe, isso é mamãe? Colinho da mamãe resolve. Duas coisas, mas não é um selo de garantia que você vai para o céu. Só estou dizendo que é o selo que garante que você ouviu o Evangelho, que é o quê? O poder de Deus para ti salvar. Para que você seja salvo. Primeira coisa, que eu sei que eu ouvi o Evangelho do poder de Deus. Vida transformada. Minha vida era assim, minha vida agora é assim. Eu andava desta maneira, agora eu ando desta outra maneira. É instantâneo, é no momento, é uma experiência forte de transformação. O que aconteceu? Cada um pode contar a sua experiência. Vou contar a minha. 1974, esse vovô aqui era mocinho e eu tinha 18 anos, 17 anos. Eu estava procurando Deus. Num dia eu acordei e disse assim: tenho que saber se Deus existe ou não. Eu sou um idiota se eu não procurar saber se Deus existe ou não. Se Ele existe, eu tenho que viver para Ele. Se Ele não existe, eu vou botar para quebrar nessa vida. Mas eu tenho que descobrir isso. Eu não posso ficar sem essa resposta. Eu acordei um dia assim. Isso aí é atrás de entender. E fui buscar onde é que eu encontrava Deus. E fui falando, aí eu estava... Tinha bonde naquela época. Bonde. Ninguém sabe o que é bonde. É um trenzinho, que em vez de ônibus era bonde. Eu estou lá e alguém diz assim: ah, se Deus quiser. Aí eu ia até a pessoa assim, tocava na pessoa assim: você conhece Deus? Eu falei: que é isso, menino? Você falou? Não, você falou se Deus quiser. Você crê que se Deus quer isso? Eu falei: não, isso é uma expressão que eu estou falando. Todo mundo fala isso. Ele não conhece Deus. Ele não sabe se Deus existe ou não. Fui para outro. Graças a Deus, eu comecei a ficar meio maluquinho, porque eu queria saber quem conhecia Deus, quem já viu Deus e conhecia Deus, pudesse falar de Deus para mim. E eu dizia para Deus assim: tu tens que te apresentar para mim. Tu tem que chegar um dia e dizer assim: eu sou Deus, esticar a mão, apertar a tua mão, eu sou Mário Roberto, eu sou Deus, muito prazer, e eu vou te conhecer. E eu repetia isso várias vezes. Não sei se tu existe, não sei se eu estou falando para o nada, mas é assim que eu preciso te conhecer. Se tu existe, te revela para mim, te mostra para mim. Não usava a palavra revela, te mostra para mim, aparece para mim. Eu tenho que ter essa certeza, eu tenho que ter essa resposta. E o dia 20 de julho de 1974, agora vamos fazer dia 20 de julho, 50 anos. Eu fui para um retiro com 120 jovens e teve o sábado à noite um culto à fogueira. Estava frio, no Rio Grande do Sul, Santa Maria. Estava frio, era um morro. E lá em cima fizeram o culto, ficou todo mundo em volta. Eu tinha um cabelo por aqui, usava um cabelo comprido na época. Era moda, viu, gente? Era moda. Usava o cabelo do branco, gostava de passar a mão no cabelo. Estava lá, ouvindo, querendo descobrir: cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Aí o pastor, jovem, virou assim: vamos falar com Deus, vamos orar, vamos conversar com Deus. Aí eu pensei comigo: eu vou conversar com alguém que eu nunca me apresentava, não sei quem é, nunca vi. Aí eu deitei na relva, eu estava com um cobertorzinho, botei o cobertor, deitei, fiquei olhando para ela. A noite estava bonita. E naquele momento, minha vida foi transformada. Eu encontrei Deus. Como eu encontrei Deus ali? Esse Evangelho, que é o poder de Deus, ele transforma, ele muda. Naquele momento, eu ouvi uma voz me perguntando: você ama teus pais? Não era eu perguntando para mim mesmo. Eu disse: não. Como é o amor?
magro. Que jeito tem um amor? Eu não sei. Como é que você sabe que ama? Eu sinto. E aí fomos falando, foi me perguntando coisas abstratas, até que perguntou o ar. Você crê que existe o ar? Você crê? Ele bate no meu cabelo, bate no meu rosto, eu respiro, eu preciso do ar. Você vê o ar, você pega o ar, você toca no ar, você segura o ar. Disse, não. Como é que você sabe que ele existe? Não, porque eu respiro e eu sinto o ar. Aí Deus fala para mim claramente assim: eu sou espírito, e a mim tu não tem que ver nem tocar, mas tu tem que me deixar entrar no teu coração. Isso foi a palavra que eu recebi naquele momento. Eu sou sanguíneo, não sou hemorrágico, sou sanguíneo. Eu dei um grito, eu dei um berro, que eu assustei o acampamento inteiro, os jovens todos, o pastor, porque eu estava num grupo que não é pentecostal, era um grupo bem tradicional. Eu dei um grito, eu gritei e disse, então entra. Mas eu berrei com todas as forças que eu tinha no meu pulmão, na minha voz. Eu fui inundado de um amor, eu fui inundado de uma presença, eu fui inundado de algo, parece que eu ia explodir, eu não conseguia conter, eu levantei, eu saí correndo, eu vazei dali do lugar, eu não queria ver ninguém, eu saí correndo, vazei do lugar, fiquei lá na ponta do morro. Quando eu me dei conta de novo, chorei a noite toda, quando eu me dei conta era 5 horas da manhã. Era um borbotão de coisa, era um negócio eu não conseguia parar de chorar, eu não conseguia parar. Aquela presença me andou de tal maneira que a partir daquele dia eu desci aquele morro, porque eu sabia que lá embaixo tinha um orfanato. Quando eu subi eu vi, eu desci o morro, enfiei o pé na porta do orfanato, bem tranquilo, né? Entrei no orfanato, empurrando a porta, comecei a pegar as crianças. Eu estava inundado de um amor, de uma presença, de algo que eu não conseguia controlar. Eu não conseguia controlar. Eu pegava as crianças, Anaís, tudo, passava na minha mão, passava com a mão, abraçava, beijava. Eu estava inundado de uma coisa que eu não conseguia, não tinha controle sobre ela naquele momento. E o que acontecia? A partir dali que eu fui para casa, fui no outro dia para casa, nesse mesmo dia, eu voltei para casa, meus alvos eram diferentes, meus valores tinham mudado. Meu pai e minha mãe, quando me viram, disseram assim, o que eu fui contigo? Eu pude contar essa experiência. Se você ouve esse evangelho, se esse evangelho chega a você, se a presença de Deus chega a você, se Deus fala contigo, se você entende que Deus existe, tua vida é transformada. Você não é mais o mesmo, porque o evangelho tem poder para salvar, tem poder para transformar. A partir dali começa a minha caminhada. Os meus valores não eram mais os mesmos, meus colegas já não me conheciam, minha turma já não conhecia. Eu mudei, meu perfil mudou, minha forma mudou, minha maneira mudou, minha fala mudou, meu comportamento mudou completamente, minha família ficou impactada. Eu tenho 28 sobrinhos, eu nasci tio, eu tenho sobrinho mais velho que eu, sou o 10º filho. A família foi impactada pela mudança, foi no momento, houve um momento que minha vida mudou, ela se tornou outra coisa. Se você não experimentou isso, se você não experimentou uma mudança radical, preste atenção em que evangelho você creu, preste atenção quem você encontrou. Se você encontrou o autor da vida, se você encontrou com este lindão que ele falou aqui, se você encontrou com o dínamo de Deus, o poder de Deus, você é transformado, você é mudado. Não tem como continuar o mesmo, não tem. Meus hábitos mudaram. Eu jogava futebol, eu estava indo para o profissional do Internacional, estava prontinho para ser profissional. Fui numa preliminar de Grenal,
o estádio cheio, faz uma jogada bonita, bacana. Eu ainda tinha me convertido há pouquinho tempo, continuei jogando. Quando eu fiz a jogada linda, a torcida gritou, começou a gritar meu nome no estádio. Meu irmão estava na torcida, se arrepiou todo. Eu também voltei do campo assim, todo arrepiadinho, né? 30 mil pessoas gritando teu nome no estádio. Depois de uma jogada bonita que você fez, eu voltei. Deus disse para mim: tu vai servir teu ego, tu vai servir a mim. Terminou o joguinho, chuteirinha no chão, camiseta, tudo, disse assim: bye bye. Eu encontrei Deus. Não tem nada mais belo que Ele. Não tem nenhuma outra coisa que você possa viver a não ser para Ele. Se você encontrou com Deus, não tem outro motivo para viver, não tem outra forma para viver a não ser para Ele. Eu entreguei toda a minha vida, totalmente, ela inteira, completa, porque o Evangelho tem poder para salvar, para te transformar. Estão comigo ainda? Eu não fui pela metade, eu não fui um pedacinho. Eu descobri que Deus existe. Você já descobriu? Você tem certeza que Deus existe? Você conhece Deus de fato? Você não tem dúvida não? Você não fica em dúvida de vez em quando? Você tem certeza? Porque aquele que encontrou o santo, aquele que viu o santo, ele não muda mais de direção. Ele não volta atrás. Não tem como. O amor dele te deixa inebriado. Você não consegue mais soltar. Sabe como é que eu andava na rua? Eu não sou um cantor que eles cantam bonitinho. Até hoje eu não consigo. Minha voz é. Se a minha esposa estivesse aqui, eu mencionasse isso, ela assim, não vai cantar. Eu só conheci um cântico na época. Era uma centelha só. Um grande fogo faz. Não vou cantar. Eu só vou dizer a letra. Uma centelha só, que um grande fogo faz, queimando ao redor, a todos o calor traz. O amor de Deus assim é. Se você quiser sentir um grande amor, tal, você vai que eu andava na rua, eu parecia louco. Eu parecia literalmente um maluco, porque eu andava assim. Vou mostrar para vocês como eu andava. As pessoas passavam por mim, cantando baixinho, agarrado. Por que eu estava agarrado assim? Toda vez que eu lembro disso eu me emociono, porque eu continuo com o mesmo medo. Eu tinha medo que ele saísse de dentro de mim. Eu tinha medo que ele fosse embora. Eu me agarrava e disse: não pode sair daqui. Você não pode me deixar mais. Você não pode sair de dentro de mim. Eu não posso te perder. Eu perco qualquer coisa. Eu perco qualquer situação. Mas eu não posso te perder. Eu me afastei dos meus amigos mais chegados, que me levavam para um montão de coisas que não eram agradáveis. No primeiro momento eu não podia, eu não queria me contaminar naquele momento, eu não podia, eu não queria perder aquela presença, eu não queria perder aquele ardor, eu não queria perder aquele amor que borbulhava dentro de mim, eu não queria perder aquela comunhão. E o meu conhecimento bíblico era quase nada. Mas eu encontrei com Ele. Aquele que encontrou com Ele é transformado. Os valores mudam. Não tem outro motivo para viver. Estão comigo ainda? Amém. E a segunda coisa, não vou me alongar, tá, queridos, que eu sei que é tarde, alguns vão viajar ainda, voltar para casa. Oi? Eu não ouvi. Ele disse que dorme dentro do carro. Aquele que ouviu o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, manifesta as 5 características de Cristo. Quais são essas 5 características? Vamos primeiro ler 2 Atos 2, desculpe.
Atos 2, 42 a 47. Por favor, queridos. Atos 2, texto conhecido, 42 a 47. Para mim, o poder de síntese do Espírito Santo me impressiona. Ele, em 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos, ele fala a vida toda da igreja em Jerusalém. 6 versículos diz como é que era a vida da igreja em Jerusalém. E olha só o que diz aqui. As 5 características de Cristo, você sabe quais são, né? Nós vamos falar um pouquinho de cada uma já. Mas olha o que diz nesse texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quero fazer uma breve interrupção aqui para dizer aqui. Doutrina, você pode viver sem a doutrina do Senhor? Sim ou não? Não. Você pode viver sem a comunhão? Não. Dos santos? Você pode viver sem as orações? Não. Então você pode viver sem o partir do pão? Não. Ele coloca o partir do pão, que é a ceia do Senhor, no mesmo nível da doutrina, da comunhão e das orações. Então, é um momento muito importante da igreja, a ceia do Senhor, estabelecida por Ele. É um momento solene, é um momento sério de participação, porque a doutrina, a comunhão e as orações nós não abrimos mão. Ele colocou o partir do pão junto com estas coisas. Olha só o que ele continua. Em cada um havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava, diz o Senhor, dia a dia os que iam sendo salvos. Eu gosto de ler essa parte assim, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Enquanto isso, acrescentava, diz o Senhor, dia a dia os que iam sendo salvos. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Enquanto isso, acrescentava, diz o Senhor, dia a dia os que iam sendo salvos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Enquanto isso, acrescentava, diz o Senhor, dia a dia os que iam sendo salvos. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Enquanto isso, acrescentava, diz o Senhor, dia a dia os que iam sendo salvos. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava do Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Por que o Senhor acrescentava? Dia a dia. Porque o povo via a beleza de Cristo na igreja. Eles encontraram o Senhor, eles foram transformados, a vida deles foi transformada de fato e de verdade. Eles ouviram o Evangelho que tem o poder de Deus para salvar o que nele crê. Eles creram neste Evangelho, e estes versículos aqui é o resultado de quem recebeu esta semente. A semente do reino de Deus foi plantada no coração deles, produziu esta qualidade de vida, e as pessoas eram atraídas, contavam com a simpatia. Sabe o que eles diziam? Eu quero fazer parte desse grupo, eu quero estar com vocês, eu quero viver essa vida. Me diz como é que é essa vida, como é que vocês vivem desse jeito, me expliquem como é isso. Eles eram atraídos. Me permitam dizer uma coisa aqui, mais uma coisa. Quando você prega o Evangelho e a pessoa ouve, ela vem encantada pelo que ela ouviu, mas ela permanece por aquilo que ela vê.
manifestação dessa vida. Mas se não vê, ela se decepciona. Essa igreja era encantadora, não era? Sim ou não? É linda de ler. Eu gosto de ler demais essa parte da Bíblia e orar. Eu oro, Senhor, me dá isso. Que a igreja seja isso, Senhor. Que a igreja viva nessa dimensão, a ponto de atrair as pessoas, a ponto de que eu possa dia a dia acrescentar. Os que nós somos salvos é pela beleza da vida de Cristo em nós, é pelo Evangelho que se ouviu, que produziu esta qualidade de vida. E aqui você vai encontrar as 5 características de Jesus nesta igreja lá em Jerusalém. Eles amavam a Deus acima de todas as coisas. Está aqui ou não está no texto? Eles amavam a Deus. O amor a Deus era maior que a pessoas, a coisas. Eles amavam a Deus. Vendiam suas propriedades, abriam mão de tudo, repartiam tudo, andavam juntos, tomavam suas refeições com alegria. Eles tinham alegria, singeleza de coração, simplicidade. Os apóstolos andavam por toda parte. Havia manifestação de poder tremenda. Havia uma vida exuberante, uma vida que explodia. E Deus podia acrescentando. Eles perseveravam na doutrina, eles amavam a doutrina do Senhor. Eles amavam a doutrina, eles perseveravam nela, eles permaneciam nela. E aqui diz assim, outra característica de quem? De Cristo é: persevera na palavra. Eles perseveravam na doutrina. Eles amavam a doutrina de coração. Quando dizia assim, marido, ama a tua mulher, ele amava ouvir isso, e diz assim, é isso que eu vou viver, porque essa é a doutrina do meu Senhor, essa é a lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, a palavra dele, a doutrina dele. Eu recebo essa doutrina de coração, eu ando nela por amor, eu amo a doutrina do Senhor. As mulheres dizem, mete o teu marido, vai com alegria. Senhor, como me ajuda a viver essa doutrina exuberante, me ajuda aqui na terra, aqui em Jabaquara, aqui em Santa Inês, aqui nessas cidades todas que eu vou memorizar o nome, Marataízes, Itaquara, todos vocês, sabe para que nós estamos aqui? Para provar na prática que é possível viver a doutrina de Cristo. É possível. É possível ser escrito uma carta hoje dizendo, perseveraram, a igreja persevera na doutrina de Cristo, os apóstolos, lá eles perseveram na comunhão, eles têm comunhão, eles andam de casa em casa, eles se relacionam, eles reúnem, eles não vão para o encontro, com alegria, nós vamos estar juntos, meus irmãos, nós vamos estar congregando juntos, vamos estar na mesma reunião, mesma casa, nós vamos orar juntos, nós vamos compartilhar, nós vamos nos edificar, nós vamos tomar a ceia do Senhor em memória dele, nós vamos fazer isso em memória dele. Graça, alegria, porque você ouviu o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar, tua vida foi transformada, você vive só para um propósito, o dele. Vive para esse propósito. Que lindo. Em 1980 eu conheci Ivan Baker, face a face. Eu ouvi falar dele. Ele foi pregar em Porto Alegre. Irmãos, foi um retiro de 20 dias. Já pensou um retiro de 20 dias? 20 dias reunidos. De manhã pregava o Ivan, à noite pregava um outro irmão. Pregava o Ivan, à noite pregava outro irmão. 20 dias. Palavra tremenda. Eu escrevi um caderno. Eu tenho um caderno até hoje escrito desse retiro. Tudo que eu anotei. Mas sabe o que mais me impressionou? Não foi o Ivan. Foi um índio que estava lá. Que argentino, índio. Não. Todos os estereótipos de um índio. E ele era. E ele sentava comigo no café da manhã, sentava comigo no almoço, sentava comigo na janta. E ele virava uma vez assim, arrependimento é papapá.
batismo, o Espírito Santo, o marido, a mulher, o filho, o cérebro, Aí chegava de meio-dia, ele falou, arrependimento, fez isso 20 dias, 3 vezes por dia. Eu olhava e dizia, você falou isso hoje de manhã. Você falou ontem também, de ontem também. Eu sei de lá alguma coisa. Eu vou aprender toda a doutrina de Cristo de memória. Eu vou guardar essa doutrina no meu coração, para que ela se torne de fato vida através de mim. Perseverarão na doutrina, perseverarão na comunhão, perseverarão nas orações, perseverarão no partir do pão, amavam a Deus acima de todas as coisas, renunciaram a tudo quanto tinham, sim ou não? Renunciaram, vendiam suas propriedades, bens, distribuíam segundo tinham necessidade, ninguém considerava nada seu. Não tinha negócio de pobre meu, não tinha. Ninguém tinha necessidade dele. E o que era suprido? Não, você tem que vender a tua fazenda para dar para mim. Não é isso não, ninguém tinha que vender nada, ninguém tinha que dar nada, ninguém era obrigado a nada. Isso fica claro em Atos capítulo 5. Quando Ananias e Safira foram lá vender e mentiram o preço, Pedro disse assim, não era de vocês o campo? Ou seja, fica evidente, não pediram nada, é espontâneo. Sabe o que era espontâneo? Abrir mão, dar, repartir a generosidade, porque eles ouviram o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar. E não tem mais nada importante, a não ser sua doutrina, sua verdade, aquilo que nos ensinou. Viviam para Ele. O que mais? Perseveravam na palavra, está aqui claro. O que mais? Amavam o próximo. Diz que nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. É só a mudança do mandamento que ele fez, né? Amar o próximo como a si mesmo. Agora não é mais amar o próximo como a si mesmo, é amar o próximo como eu vos amei. O patamar subiu. Quem ouviu o Evangelho, que é o poder de Deus, ama a Deus acima de tudo, renuncia a tudo, persevera na palavra, ama o próximo, e porque tem essa qualidade de vida, Deus acrescenta as vidas, a vida da igreja. Querem crescer? Querem crescer? Aleluia. Querem ganhar vidas? Amém. A chave para ganhar vidas, a gente pensa que é proclamar, também tem, mas a chave é que essa vida seja manifesta. Essa vida de Cristo sendo manifesta, atrai. Vai atrair gente que vai dizer assim, eu quero viver desta forma. Eu quero viver como vocês vivem. Vida transformada. E as características de Cristo. Então comigo ainda, eu termino aqui. Eu não estou dizendo, é importante dizer isso, eu não estou dizendo que para ser salvo tem que ter as características. Eu estou dizendo, o salvo tem estas características. Aleluia. Bem diferente uma coisa da outra, ok? O salvo tem essas características. Não estou dizendo que todo mundo é perfeito, não. Porque 2, elas são imediatas. Amar e renunciar. 3, são crescentes. Eu cresço em permanecer na palavra, na medida que eu vou recebendo revelação e entendimento. Eu cresço na manifestação do amor. Cada vez eu expresso mais este amor. Eu cresço também na frutificação. Cada vez mais vidas são tocadas pela minha vida. Me permite dizer mais uma coisinha que eu lembrei? Permite? Pode falar. Posso?
Cada ação que você tem está contando para transformar vidas. Cuidado. Quando algo deu errado na internet, ela não funcionou o dia todo, e você vai ligar para pedir o conserto, e aí tu toca no... Tá número 1, aí tu toca no 1, vai dar no número 2, toca até o 10 para chegar em alguém, e aí a pessoa está falando com você, você quer que a internet funcione, ou que seja, passagem, alguma coisa que deu errado, alguma coisa que está precisando do serviço de outro, e vai falar com a pessoa, e ela te deixa esperando. Como é que você reage? Como é que você fala com a pessoa? Essa ação está contando. Você está regando uma planta. Às vezes não funcionou, não deu certo comigo. Eu fiquei lá tranquilo, conversando com a pessoa, tal, oferecendo chimarrão, fazendo alguma coisa. Ela disse: olha, o senhor não está dando, não vai dar, você não fica tranquila, não vê até onde vai. Para no final eu poder dizer algo de Jesus para ela, porque eu já tinha uma reação ruim, depois disse: Jesus te ama, Jesus quer não sei o que. Eu falei: meu filho, não está batata. Reação à fila, reação no ônibus, reação numa situação, reação com alguma coisa, está tudo somando. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz assim: um planta, outro rega e outro colhe. Oi? Está contando. Você não sabe se você chegou naquela vida e você quem vai plantar a semente. Você não sabe se você chegou naquela vida e você está sendo um que está regando a semente que foi plantada. E você não sabe se você chegou na hora de colher aquele fruto. Não se soberbeça. Se alguém chegou ao Senhor porque você proclamou, tem uma vozinha orando há 20 anos por aquela vida, tem uma tia, tem um tio, tem um irmão, tem uma irmã, você chegou na hora certa de colher. Mas você também chegou na hora certa de cada ação nossa rega. Me permite eu dizer uma experiência? Estou me esticando, né? Não, pode me aproveitando de você. Não, a gente está se aproveitando, pode falar. Eu fui para a ilha de Itaparica, enviado para a ilha de Itaparica. Eu tinha 23 anos e 12 meses naquele momento. Meus homens entendem o que eu estou falando. 23 anos e 12 meses. E eu fui para pregar o Evangelho lá também. O Evangelho. Eu conheci um jovenzinho de 15 anos. E ele era filho de um deputado federal. Ele colou nas férias, durante um mês de férias, colou. Onde eu ia, ele ia. Para onde eu ia, ele ia. Um garotinho, 15 anos. É do meu tamanho, né? Porque eu não sou muito grande. Eu tinha 15, mas já era do meu tamanho. Tudo que eu ia fazer, ele queria ver. Passaram-se os anos. Fui embora, voltei para o sul, voltei para a Bahia, voltei a morar em Salvador. Salvador é uma cidade grande, né? Pensei que ia encontrar um dia, eu estou no shopping. Eu entrei numa loja para comprar alguma coisa. Quando eu entrei na porta da loja, tinha assim, era uma loja enorme, umas 5, 6 pessoas. E tinha um jovem. Ele virou para trás, quando eu entrei na porta, ele disse: esse homem, olha esse homem, olha para esse homem. Eu tomei um susto. Eu olhei assim para trás e disse: esse homem não sabe o que ele fez com a minha vida. Era aquele jovenzinho de 15 anos. Passados mais de 10 anos, ele disse: eu não fui para as drogas pelo contato contigo.
Eu busquei honrar meus pais e minha mãe pelo contato contigo. Eu busquei isso, papapá, minha vida está ordenada, eu fiz minhas coisas assim, 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 assim. Eu fui atrás desse Senhor. Você não sabe o que vai acontecer. Um abraço, uma conversa. Você não sabe o quanto Deus pode ir profundo em alguém. Não precisa ser nada mirabolante, mas é ser e expressar o caráter de Cristo. Sabe do que você vai ser conhecido? Não é pelas revelações. Sabe do que você vai ser conhecido? Não é por quanto da catequese você sabe. Nisto conhecerão que sois meus. Se o quê? O amor. Se amar. Amor na prática. Amor na prática, ação é serviço. Estar atento para as necessidades. Nunca se colocar em primeiro, sempre olhar a necessidade do outro, nunca a sua. Sempre do outro. Suprir a necessidade do outro. Amar, expressar o amor. Eu fiz uma oração um dia, alguns já ouviram dizer isso. E eu procuro viver isso. E, Senhor, me ajuda que cada vida que encontrar comigo, cada vida, quando saiu depois de encontrou comigo, a pessoa saia dizendo assim: fui amado. Fui amado. Porque é nisto que conhecerão que sois meus discípulos. É nessa expressão. Amém, igreja? Eu encerro aqui. Luizão. Quando o Mário estava falando de uma vontade, eu vim aqui fazer um apelo quando se quer renovar o pacto de aliança com Deus. Vamos ficar de pé aqui agora. Vamos orar por você. O pacto de aliança, porque quando eu estava vendo o Mário falar, foi reacendendo um negócio dentro de mim. E Deus, ele fala na simplicidade. Quantos querem renovar o pacto e a aliança com Deus? Oh Jesus amado, nossas mãos estão levantadas. Queremos renovar nossa caminhada contigo. Tu és o Deus da simplicidade, que fala com simplicidade e nos conduz em amor e simplicidade. Nos toma pela mão, as mãos erguidas, levantadas. Nos leva, Senhor, a te amar mais, a amar mais o tempo contigo, a amar as coisas mais simples que te agradam, Senhor, a dar passos práticos no cotidiano. As pessoas que nos cercarem no dia a dia, que elas sejam tocadas pelo amor, a graça, a simplicidade, o nosso servir, as nossas palavras de ânimo, de afago, de encorajamento. Em nome de Jesus, Senhor, volta a trazer uma sintonia maior contigo em nossas vidas. Um direcionamento, um rumo, uma graça, uma percepção, uma sensibilidade maior à tua voz, um recomeço, Senhor, um batismo de amor, um batismo de santidade. Oh, as coisas que foram diluídas com o passar do tempo e que perdemos a sensibilidade, Senhor, retorna, restaura, renova o amor agora, do solteiro para com seus pais, a submissão, o respeito, a gratidão, o perdão. Renova marido e mulher, renova as famílias, renova ministérios aqui, renova pactos e alianças, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
esse nome que estremece o universo. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, nosso egoísmo, nossos olhos nessa vida terrena. Oh, em nome de Jesus, nos renova aqui esse pacto, renova essa aliança, renova todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 É uma pergunta que eu não gostaria de deixar de passar e nem de te dar essa oportunidade. Você está afastado do Evangelho. Você conheceu essa doutrina. Você viveu ela. Mas você está afastado. E você ouviu ela hoje de novo. E Deus falou com você: eu não gostaria de passar sem Ele te dar a oportunidade de vir aqui na frente e dizer: hoje estou de volta, Pai, para casa. Não vou insistir nisso, mas se tiver, a hora é agora. A gente quer orar por você. Tem alguém que quer ter essa oportunidade hoje? Glória a Deus. Eu acho que tem mais gente. Se anime com ele aqui na frente. Cristiano veio só. Você estava com medo de vir por sozinho lá na frente. Cristiano já está aqui. Eu acho que tem mais. Só um minutinho. Cadê ele? Tá aí? Vamos cantar aqui, tá aí. Quero voltar. Deixa eu dar o tom aí, porque senão vai ficar doido atrás do tom. E aí você vem. É hora de recomeço, é hora de conserto, é hora de pegar o fio da meada de novo para abaixar a mão. Contigo, Senhor, quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Quero regressar. Nós queremos que essa noite seja marcante, seja uma revolução na vida desse rapaz. Ele comece uma nova história, que ele
seja cheio do teu Espírito, que ele seja cheio da tua glória, cheio da sua unção. Passa a colírio nos olhos dele, para que ele enxergue aquilo que o Senhor quer que ele enxergue. Nós o abençoamos como igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amém, irmãos. Cristiano, né? Que o Senhor te abençoe, Cristiano. Que seja um marco na tua história de fé com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Recebemos um alimento muito precioso no dia de hoje, né? E creio que não foi só com o Cristiano que Deus falou, mas falou com cada um de nós aqui, né? Na medida necessária para nós. O Senhor nos deu o pão espiritual do dia de hoje. Amém? Eu gostaria de agradecer a presença aí do trio, Júnior, nosso pai, né? Rosival, paizão também, avô, né? E Mário, bisavô. Amém. Eu vou encerrar aqui o encontro. Acho que a gente vai ter um tempo de comunhão aí, pessoal. Vai se rever, muitos irmãos. Vai botar o papo em dias. Mas vamos orar. Amém. Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pelo maná do Senhor hoje para nós. Senhor, que o que ouvimos aqui possa encontrar uma boa terra em nosso coração, frutificar, e que esse fruto venha gerar vida eterna, em nome de Jesus. Traz a vida eterna, Senhor. Queremos ser parecidos com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Tudo que ouvimos, tudo que temos ouvido há tantos anos, que isso venha permanecer em nós, frutificar em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Chamas meu nome, Senhor, bates na porta gentilmente, eu vou abrir para ti. Quero cuidar totalmente, contigo eu quero comer. Ó presença e comunhão, restaura todo o ser, faz morada em meu coração, Jesus, és o pão, tu és meu alimento, Jesus, quero ser teu.
receba. Ele está voltando. Não vamos cenar com ele. Só os homens. Jesus, oh, coisa boa. Tu és meu alimento, Jesus, o nosso sustento. O teu amado da minha alma, Jesus. É Jesus, és o pão. Tu és meu alimento, Jesus. É você, meu lar. Aleluia. Oh, coisa boa. Meu Deus, não está indo para casa não. Aleluia. Bora ficar aqui, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Maravilha, coisa boa. Jesus está voltando. Aleluia. Ele abriu mão da sua glória. Ora, vem, Senhor Jesus. Eu vou levar esse tocador para mim, viu? Eita! Aleluia! Semelhante ao homem, se vaziou, se assim mesmo filho é melhor, como até a morte e morte de cruz, mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou, ele deu o nome, é sobre todo nome no céu e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso e conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso e conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia. Tu és belo, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. É vigília ou não é? Amém, mas aqui só pode até 10. Temos que sujeitar as autoridades. Ainda falta ainda, ainda falta ainda. Itabuna espera a gente, Maracás espera a gente, como é o nome dele? Santa Inês, de outro que eu não decorei. Itaquara. Itaquara. Vamos ver depois uma peregrinação santa por aqui. Agora o cachê daquele homem é alto demais. Estamos pagando milhões aqui de oração. Aleluia. E de jejum. Glória a Deus. Aleluia, gente. Vamos fazer o seguinte. Vamos terminar aqui orando por todos os líderes que estão aqui. Vem cá. Precisamos da graça. Precisamos do lindão entranhado em nós. Não há esperança para nós sem Ele.
e estamos na reta final da igreja. Nunca precisamos tanto da unção e da graça. Mário vai orar, todos os líderes, quem está em núcleo. Aleluia. Tua palavra, Senhor, Mateus 24, tantas coisas que sucederão, Senhor, sobre a terra, e nós entendemos que estamos nesses dias. Tu disseste, Senhor, para não sermos enganados, que esses homens que estão aqui à frente, Senhor, esses homens que estão de joelhos diante de Ti, Senhor, não permita que suas mentes sejam corrompidas. Não permita, Senhor, que eles falem coisas pervertidas. Não permita, Senhor, que eles fujam e saiam da Tua sã doutrina. Preserva-os, Senhor. Ensina-os, instrui, revela, para que eles permaneçam no Teu caminho, cuidando de si mesmo e cuidando da doutrina, para salvar a si mesmo e os que os ouvem. Abençoa os meus amados, os teus filhos queridos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Não há tempo para dissensão, não há tempo para partidarismo, não há tempo para disputa. É tempo do fim, é hora de unidade, é hora de um socorro, é hora de um só espírito. Alguns de vocês se levantem na força do meu espírito, se unam e partam para fazer discípulos. Amém, irmãos? Aleluia. Não dá vontade de ir para casa, não. João 7:53. João 7:53.